Passo a leitura. A finalidade desse estudo é apresentar uma breve apreciação do tema do realismo político e de suas relações com o desenvolvimento do conceito de responsabilidade na dimensão prática da vida social. Podemos dizer que a compreensão convencionalizada do realismo político, como uma perspectiva inevitável e intrinsecamente amoral, criou uma espécie de visão artificial e contraprodutiva na filosofia prática. Esta sugere que tanto uma teoria quanto uma ação política, para adquirir legitimidade, seja do ponto de vista descritivo como do ponto de vista prescritivo, precisaria ter enquanto seu fundamento básico algo entre um idealismo moralista de corte utópico e um implementacionismo tecnocrático, quanto aos limites e possibilidades do exercício do poder expresso nas decisões institucionais, restando também a opção de se apelar a uma espécie de pragmatismo cínico em último caso. Isso é dizer que pouco espaço argumentativo restou para uma abordagem que visasse ao reconhecimento, no interior da própria ação política, a sua constituição normativa, a partir de restrições práticas concomitantes à manutenção de compromissos também normativos, ainda que esses não essencialmente morais, técnicos ou trasímicos, ou seja, aqueles que apelam apenas para a justificação do uso do poder por sua mera disponibilidade. No mais das vezes, a palavra realismo, originária do termo latino realismus, no domínio da vida prática, aponta para a perspectiva que reconhece a existência dos fatos e orienta a ação em conformidade às configurações que estes sugerem, como, por exemplo, expressa o uso cotidiano da expressão encarar uma situação com realismo. Sabe-se, entretanto, que no âmbito filosófico as implicações de categorização de uma perspectiva como realista são distintas. Por exemplo, na dimensão da filosofia teórica, realismo pode designar tanto uma concepção ontológica da constituição da realidade, esta sendo exterior, determinada, autônoma e independente do conhecimento que a subjetividade humana possa alcançar sobre ela, quanto uma concepção epistemológica do conhecimento verdadeiro, este sendo a coincidência ou correspondência entre juízos epistêmicos do sujeito e a realidade objetivamente observada. Já na dimensão da filosofia prática, a caracterização do realismo tem a ver com o próprio estabelecimento da normatividade, sendo que no domínio estético, regerá a concepção de arte, enquanto realista, aquela que reproduz a realidade do modo mais fiel possível, e no domínio moral será a visão que afirma a existência de fatos morais objetivos independentes dos juízos subjetivos e que a sua verdade pode ser descoberta por estes em relação aos primeiros e também pode ser expressa em proposições com valor de verdade. Sem embargo, a perspectiva do realismo que nos interessa nesse estudo, a do realismo político, apesar de também pertencer à dimensão da filosofia prática, tem um estatuto um pouco diferente. Aquela caracterização do realismo político, no entanto, a primeira, no caso de uma aproximação ao moralismo, no entanto, parece um tanto distorcida e faz com que o seu potencial explicativo e interventivo seja ignorado, sobretudo para certas dimensões da vida prática, nas quais diversas esferas da realidade social, como as políticas, culturais, econômicas, religiosas, são inexoravelmente justapostas e interconectadas. Nesse sentido, o desafio colocado à perspectiva do realismo político compreenderá, por um lado, a legitimação do exercício do poder social, enquanto não se dando exclusiva ou prioritariamente a partir de princípios e normas fundamentadas fora do próprio domínio de ação social política. E, por outro, que o foco das análises sociais e políticas demanda necessariamente, para realizar o que promete, uma visão essencialmente pragmática dos seus fenômenos. Exemplo disso são as instituições, sejam elas públicas ou privadas, nas quais o seu próprio processo de agência se dá por meio de tomadas de decisão complexas que acontecem usualmente em contextos de ampla incerteza, o que faz com que a compreensão da exigência devida em termos das responsabilidades sociopolíticas atribuíveis aos tomadores de decisão colida, não raramente, com as possibilidades e os limites da moralidade e da tecnicidade que se lhes pode exigir ordinariamente enquanto indivíduos, grupos e organizações. E é precisamente aqui que podemos encontrar a gênese da problemática que envolve a relação interna entre o realismo político e uma ética da responsabilidade. Geralmente, teorias do realismo político partem da consideração de que agentes políticos são autointeressados, enfatizam questões de segurança, necessidade de escassez, acaso de situacionalidade, vícios e virtudes não necessariamente morais, como aqueles centrais para a justificação dos atos de tais agentes, e reconhecem que a dinâmica de conflito entre os grupos sociais é inevitável. E por isso mesmo, sempre presente está a constituição de uma instância de autoridade legítima como garantia da vigência de um mínimo de ordem por meio de leis, das regulações, por parte das instituições mediadoras e organizadoras da vida em sociedade. E, finalmente, que tal legitimidade do exercício do poder tem de ser encontrada nos limites da própria ação política, ou no máximo,
que sua normatividade não repouse apenas em elementos morais, econômicos, jurídicos, religiosos, etc. Nesse sentido, a busca pela fundamentação normativa própria de uma ação política, também própria a um determinado domínio da realidade social, não redutível à moralidade genérica, não significa que são destacados todos os elementos normativos para avaliação e justificação das respectivas decisões, mas apenas que tais elementos devem ser internos a esse domínio para fazerem sentido para aquele tipo de ação social. Assim, nosso intento é apresentar, ainda que parcialmente, como uma compreensão mais generosa com o realismo político, enquanto uma perspectiva de filosofia prática, pode oferecer caminhos argumentativos satisfatórios para embasar teorias normativas de decisão institucional. Em uma palavra, como o realismo político se relaciona com o desenvolvimento de uma ética de responsabilidade. Tentaremos demonstrar como isso pode ser argumentado por meio de breves exposições de dois pensadores que dedicaram, em parte, a colocar pressão em tais questões e que, de modos distintos, mas não irreconciliáveis, argumentam em favor de que o realismo político e a responsabilidade têm uma relação interna. Será o caso da análise sobre os trabalhos de Max Weber e Bernard Willis. Esse trabalho que eu estou apresentando é um recorde, então, de um trabalho um pouco maior, envolve outros autores, por exemplo, Raymond Geuss, Hans Morgenthau, enfim, outros autores, mas para fins de cumprimento do tempo que nos é disponibilizado, eu escolhi esses dois para a gente dar uma olhadinha. Então eu passo a essa análise. Não só, mas principalmente em sua célebre palestra Política como Vocação e Profissão, Max Weber define a esfera política da vida social como uma que possui lógica intrínseca e impossível de ser reduzida aos domínios morais, econômicos ou religiosos, sendo a política a luta pelo poder ou pela influência na distribuição do poder social dentro de ou entre os Estados. Para ele, poder e coerção não são acidentes ou características patológicas do processo político, mas seus meios constitutivos, o que faz com que sua perspectiva se alinhe com a do realismo político, porque se reconhecem como elementos necessariamente constituidores da ordem social organizada a violência, o conflito e a dominação. O Estado, portanto, não é definido por um propósito moral, mas pelo controle legítimo dos meios de coerção, e a política passa a ser, portanto, essa luta contínua para a manutenção ou reconfiguração de tal legitimidade. O político, desse modo, é algo autônomo, operando em um mundo de valores plurais e conflitantes, no qual as trágicas colisões são inevitáveis e a pureza moral impossível, o que coloca aos agentes decisores, em qualquer forma de organização regimental, o desafio de agir em uma realidade desencantada, sem qualquer tipo de ordem metafísica que garanta harmonia entre virtude e sucesso, ou mesmo entre boas intenções e boas consequências para a qual se possa apelar. Assim sendo, a política será algo que opõe-se tanto ao idealismo moral, o qual ignoraria a estrutura de poder social tal como ele se estabelece, algo que pode ser conhecido a partir da observação histórico-sociológica, mas também de igual modo ao racionalismo tecnocrático, o qual reduziria a política a uma mera técnica administrativa. Em vez disso, é preciso, segundo Weber, compreender a política como uma esfera social autônoma, embora inexoravelmente interconectada com as demais, governada por seu tipo específico de racionalização social. Esse autor, que talvez também seja conhecido por, nessa mesma palestra, ter desenvolvido nesses próprios termos o conceito de ética da responsabilidade em oposição àquela ética dos fins últimos. Esta ética dos fins últimos seria o tipo de conduta na vida social e política caracterizado pela orientação das ações a partir de princípios incondicionais, sem qualquer consideração normativa a partir dos efeitos antecipáveis de tais atos, uma vez que sua pureza residiria nas intenções do agente, fazendo com que, se resultados maus decorressem de ações bem intencionadas, a responsabilidade disso se poderia terceirizar. Em contraste, a ética da responsabilidade reconhece que a ação social política necessariamente intervém na rede causal de coisas do mundo e define-se como a possibilidade ética de tal tipo específico de ação social no seio de tais condições trágicas, ou seja, que existirá a produção de efeitos indesejados, dos quais o agente decisor não poderá se esquivar de assumi-los. No entanto, tal perspectiva não se resume a um consequencialismo, em que pese admita as consequências como instâncias importantes para a avaliação do curso de ação a ser tomado. Para Weber, a vocação que subjaz a ação social política é constituída por elementos que compõem uma espécie de estilo legítimo no exercício do poder na vida política, ou uma ética disciplinada do poder em um mundo moralmente fragmentado, sendo eles a paixão, o juízo e justamente o desenvolvimento do senso de responsabilidade, aqui definido como a disposição para assumir a autoria de tais decisões e pelos efeitos das ações integralmente.
E qual a relação entre o realismo político weberiano e sua ética de responsabilidade, no fim das contas? Tal relacionamento se configura como de uma tensão complementar na constituição da ação política, sendo que, mesmo caracterizado, tal esfera da vida social, enquanto aquela da luta pelo poder, sob condições de necessidade, coerção e escolha trágica, algo que imputa aos agentes o contraponto normativo existencial de sua assunção dos próprios feitos. A ação social política, para adquirir legitimidade, necessita assumir também o fardo ético da responsabilidade como um elemento inextrincável da própria ação política, uma vez que o exercício do poder não pode recair, seja numa ilusão de que a política pode ser moralmente pura, mas tampouco aceitar a tentação chamada de nihilista, de dissolver a responsabilidade na determinação ou na própria no reconhecimento das coisas enquanto necessariamente distribuídas no mundo. É justamente na relação paradoxal entre a política e a ética que se encontra o elemento de responsabilidade do agente decisor, o qual inevitavelmente precisará ser efetivado e reconhecido justamente no uso dos meios de coerção e violência em um mundo contingente e plural em termos de valores. Para Bernard Williams, em seu artigo Realismo e Moralismo na Teoria Política, parte da coletânea No Começo era o Ato, se pode nomear enquanto realismo político o esforço para se recuperar a autonomia e distinção do domínio do político contra a subordinação da política a teorias morais pré-políticas, distinção essa que ocorre principalmente do que ele vem a chamar de moralismo político, ou seja, uma visão que advoga que princípios políticos devem ter sua legitimidade derivada sempre de um sistema moral anterior, o que geralmente ocorre a partir de uma lei moral universal ou de uma teoria de justiça. O realismo político, por sua vez, diz Williams, toma como ponto de partida a existência do poder, do conflito e da coerção, como características permanentes da vida humana associada, e tem como tarefa central não a idealização moral do social, mas justamente o que ele diz ser a resposta para a questão política primária. Qual é a questão política primária para Williams? É a de que, como a ordem social pode ser assegurada de tal modo que a existência das pessoas umas com as outras não degenere para o puro medo e a insegurança, o realismo político aceitará que existe a necessidade de estabelecimento de uma estrutura que garanta a segurança das pessoas e que a legitimidade é a condição de possibilidade para que todos os demais bens políticos possam acontecer, uma vez que o poder coercitivo é um fato e também o é a necessidade de que seja justificável a todos que estão sujeitos a ele. A isso Williams chama a demanda básica por legitimidade, o que restará sem sentido se precisar apelar para teorias morais abstratas, uma vez que é sob condições históricas e sociais as quais uma dada autoridade política pode plausivelmente justificar sua existência e atividade. Nesse sentido, o realismo político não será um mero ceticismo moral quanto à ordem sociopolítica, mas uma espécie de relocação da normatividade, uma vez que a legitimidade e a obrigação emergem no próprio campo do político a partir de relações entre decisores e concernidos, ao invés de advir de um sistema moral externo. Isso faz com que exista o reconhecimento da eliminável facticidade da política, quer dizer, poder, conflito e contingência, e que se insista que os juízos políticos devem integrar aspirações normativas sempre condicionadas pelas restrições empiricamente impostas, porque a ordem política sempre dependerá, assim, de uma justificação de autoridade contínua historicamente mediadas, o que se poderia chamar de outro modo de uma filosofia prática da legitimidade. Já a responsabilidade, para Williams, pode ser mais bem entendida em seu capítulo Reconhecendo a Responsabilidade, da obra Vergonha e Necessidade, enquanto uma espécie de normatividade interna, ou seja, de uma ética de agência situada nos limites da estrutura trágica da vida social, não sendo caracterizada pela obediência a um código moral externo ao agente, mas sim a capacidade de reconhecer e responder pelas próprias ações em um mundo de necessidades e riscos. O agente, portanto, é responsabilizado pelo modo como enfrenta os efeitos reais de seus atos sobre os outros e as exigências de cada situação, caracterizando assim o que o autor chama de seriedade ética, obscurecida muitas vezes, em sua opinião, pelas teorias morais modernas. Tais exigências se dão na forma de que agir responsavelmente será agir com lucidez sobre a estrutura dramática da vida em sociedade, dadas as constrições institucionais, históricas e mesmo humanas, sobre as quais sempre se age, atestando pela impossibilidade dos agentes alegarem qualquer inocência moral. Heterodoxamente, poderíamos arriscar que, em Williams, a relação entre realismo político e ética da responsabilidade será de modo fundacional e recíproco. A responsabilidade, como a ética do realismo político, porque esta aceita a autonomia e os limites trágicos da ação política. A demanda básica por legitimidade, como a responsabilidade ética institucionalizada, porque pode ser traduzida estruturalmente na constituição da justificação do poder factual e assim constituir a própria autoridade legítima. E a responsabilidade como resistência a, por um lado,
tomar a política como uma mera ética aplicada, seja nos modelos de idealização moral da política, como nos modelos de implementação social de princípios morais pela política, e por outro, a aceitar o destino, resistir a aceitar como destino o adágio de Trasímaco e cair em um exercício cínico ou pretensamente amoral do poder social. Reforçamos que a finalidade desse estudo era apenas apresentar uma breve apreciação do tema do realismo político e de suas relações com o desenvolvimento do conceito de responsabilidade na dimensão prática da vida social, aqui ilustrados pelas posições de Max Weber e de Bernard Williams. Se tal é o caso, damos-nos por satisfeitos. Muito obrigado. Temos 10 minutos para perguntas. Obrigada pela tua apresentação. Pelo que eu entendi da tua exposição, eu queria saber se tu entende que eclipsar a esfera política com uma compreensão do poder como necessariamente coercitivo não implica em várias complicações, ao meu ver, né? Mas não implica em complicações para compreender a ação do sujeito ético. Pode elaborar um pouquinho mais? Posso elaborar. Se tu necessariamente eclipsar a esfera política, que seria a esfera da ação do sujeito, com a coerção, né, o poder entendido como coerção, não, já implica todas essas complicações de compreender uma resistência, compreender a ação do sujeito enquanto ético, etc. Claro. Primeiro, obrigado pela questão. Acho que ela é super importante e ajuda a colocar a gente no caminho de entender o que esses autores estão falando. Por exemplo, tudo vai depender também da definição do que seria a política em termos gerais, né? Então, por exemplo, para esses autores aqui que eu selecionei, e é assim de uma forma um pouco geral para quem trabalha na perspectiva do realismo político, a política ela é definida pela luta pelo poder da sociedade. E aí isso nos leva, digamos assim, a entender também, botar um pouco de pressão sobre o conceito de poder. O que é o poder, né? Por isso que poder e coerção, eles não são sinônimos, né? Então, quer dizer, poder, por exemplo, para Max Weber, vai ser uma relação de probabilidade, que é uma coisa interessante, né? Quer dizer, a probabilidade de fazer com que uma vontade prevaleça sobre a outra. Essa estrutura abstrata, digamos assim, da definição sobre o poder, ela desloca um pouco o eixo da reflexão dessa associação automática entre poder e coerção. Por quê? Porque vai ser muito importante para o próprio Weber que seja assim definido o poder, o conceito de poder, melhor dizendo, porque nem todo tipo de prevalecimento de uma vontade sobre a outra é de cunho coercitivo. Então, isso vale dizer, por exemplo, em nível microsociológico, nós estamos aqui tentando definir, por exemplo, que hora que nós vamos começar, se vai ser 1h30, 1h35, uma vontade ela vai se fazer prevalecer sobre as outras. Não necessariamente envolve uma relação coercitiva. A coerção ela vai estar, digamos assim, mais atrelada ao exercício do poder legítimo por parte, digamos assim, de uma instituição reconhecidamente atribuída a ele, no caso o Estado. Então, quer dizer, coerção, atributo do Estado, poder, algo que existe na sociedade, nas relações entre as pessoas e os grupos, e sempre, digamos assim, em aberto, porque é uma relação de probabilidade, quem é que vai conseguir fazer prevalecer a sua vontade. Mas, de fato, o objetivo da política, aí sim, é a luta, né, pelo poder, né, pelo poder social. E quando essa luta, digamos assim, ela passa a ser, não que ela seja definida em termos estritos, mas ela passa a ter uma certa condição de estabilidade, é que se pode dizer que passa a existir uma institucionalização dela. E essa legitimação, aí a legitimação ela pode vir de diversas formas, lá daí tem a sociologia toda do Weber para explicar isso, ela não faz com que o processo de luta pelo poder ele se encerre. Quer dizer, por mais que tu tenha, digamos assim, essa espécie de estabilidade de uma ordem coercitiva reconhecida como a legítima, esse processo anterior, que é a luta por fazer com que uma vontade prevaleça sobre as outras, ele está sempre acontecendo, né, na sociedade. Então, na verdade, esse eclipsar que tu está chamando, né, quer dizer, essa automática assignação do fato da ação política ser a busca pelo poder, não significa necessariamente que seja uma luta pelo poder
de ordem ou de objetivo coercitivo. Pelo contrário, ela pode ter objetivos distintos, né? E digamos assim, o Weber diria, olhando histórica e sociologicamente, nós podemos dizer que talvez boa parte dessas configurações de processo ao longo da história são pelo contrário da coerção, né? Para buscar o contrário da coerção. Agora, para o Williams a coisa poderia ser um pouquinho diferente. Ele com toda certeza ele também iria um passo além. Ele concordaria com o Weber, mas ele iria um pouco além, porque ele diria assim, olha, não, na verdade existe uma questão política primária, né, como chama com a questão política primária, mas como é que nós podemos conviver uns com os outros e não estarmos nos matando, quer dizer, tentar, digamos assim, resolver por um outro lado a questão hobbesiana, né? Mas o Williams, ele não coloca as esperanças dele no direito, no aparato coercitivo, então, portanto, como o fato resolvedor desse problema, né? Ele vai dizer, não, na verdade nós precisamos ter uma reflexão de um cunho um pouco diferente. Mas então, eu diria assim, bom, se há uma ligação quase que automática entre política e luta pelo poder, sim. Se isso reduz, digamos assim, as possibilidades do sujeito político, ou, digamos assim, do sujeito que se pauta por uma diretriz ética na política, não. E talvez o fato que faça com que isso não aconteça seja justamente o fato de que poder e coerção não são sinônimos ou processos automaticamente ligados. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas mais ou menos por aí. Obrigado.